Olá! Transtorno afetivo bipolar. Na classificação internacional de doenças, que nós chamamos de CID-10, ele recebe um código de F31. Popularmente nós chamamos de transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma alteração brusca no humor, onde o humor ele passa a ter dois polos. Nós temos um polo que nós chamamos de polo mania, e nós temos um outro polo, que é o polo depressivo. Esse transtorno bipolar, ele atinge cerca de 4% da população mundial. É muita gente. Aqui no nosso país, no Brasil, atinge cerca de 6 milhões de brasileiros. Então, se você não conhece alguém com transtorno bipolar, a probabilidade de você conhecer alguém que conhece alguém é muito grande. Eu sou o Robson Reitz, sou psicólogo e é sobre esse assunto que nós vamos falar a partir de agora. Então, o transtorno bipolar, como eu já disse anteriormente, ele é dividido em dois polos. Nós temos o polo alto, que é o polo mania, e nós temos o polo baixo, que é o polo depressivo. Nesse polo mania é um processo de euforia, onde a pessoa ela vai ter um humor exacerbado, vai ter um humor alterado, ele vai ter um humor exaustado. A pessoa ela pode apresentar uma irritabilidade muito grande, porque nesse processo o cérebro dessa pessoa que está no polo alto, em mania, ele está completamente acelerado. A pessoa que está na fase de mania, ela tem uma desinibição muito grande. Ela torna-se, naquele período, extremamente comunicativa. Só que a comunicação é interessante que ela não é uma comunicação de diálogo, e sim um monólogo. A pessoa ela começa a falar um assunto, depois ela vem com outro assunto, depois ela vem com outro assunto, com mais um outro assunto, e quando você presta atenção, ela está dominando a conversa sozinha e ninguém consegue falar, porque a aceleração cerebral dela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela tem exatamente essa fuga de ideias. Fuga de ideia é quando a pessoa não consegue permanecer num assunto, ela fala sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Então ela tem essa fuga de ideia que se apresenta. A pessoa também ela pode apresentar uma alteração nos batimentos cardíacos. Ela também pode apresentar um delírio de grandeza. Esse delírio de grandeza é algo extremamente interessante, porque naturalmente ela começa a pensar e ela começa a ter a certeza que ela é algo ou alguém que não faz parte da rotina, que não faz parte da personalidade, que realmente não é ela. Como, por exemplo, ela pode acreditar que ela ou ele é um imperador. A pessoa pode acreditar que é o Messias, ou seja, Jesus. A pessoa pode acreditar que ela é Deus. Ou seja, o transtorno bipolar não é tão simples como as pessoas banalizam e falam: ah, hoje eu estou meio bipolar, fulano é bipolar. Para você ver, né, é algo completamente superior à nossa capacidade do dia a dia de debates comuns, que as pessoas falam de forma errônea. Já na fase depressiva, que é o polo baixo, a pessoa ela vai ter falta de apetite, ela vai ter uma alteração no sono, ela vai ter uma ausência de forças, ela não consegue mais manter as atividades que ela tem prazer, ela vai ter dificuldade em relacionar-se, ela tem uma tendência muito grande à melancolia, ao isolamento, trancar-se no próprio quarto, dificuldades em fazer as refeições, em tomar banho. A pessoa ela começa a ter pensamentos suicidas, em algumas situações ela começa a ter idealizações suicidas, ela chega a cometer suicídio. Esses polos especificamente, eles não ocorrem no mesmo momento, eles não ocorrem de forma momentânea, eles têm um tempo especificamente. Para um profissional dar o diagnóstico, esse diagnóstico ele pode ser por um psicólogo ou por um psiquiatra, ou o ideal por ambos, ele leva um tempo, não é automaticamente a pessoa foi para a primeira consulta e automaticamente já sai com o laudo especificamente F31. Não é assim. Ele pode levar um certo tempo, porque essa doença, as crises, elas podem demorar. Elas podem ir de uma semana, como elas podem prolongar por mais de um ano. Ou seja, não é tão simples assim. Se ela pode se prolongar por mais de um ano, isso significa que o diagnóstico ele não é tão simples e tão rápido. Ele leva naturalmente mais de um ano para ter um diagnóstico fechado especificamente. Robson, é importante ter o diagnóstico? Sim, o diagnóstico ele é extremamente importante, porque através de um diagnóstico específico é mais fácil para tratar. Vai saber qual tipo de tratamento eficaz para essa situação. Então o diagnóstico ele é extremamente importante e fundamental. Todas as pessoas que têm transtorno bipolar, elas vivem nessas oscilações? Não.
Tem períodos que são assintomáticos, que ela pode passar um longo período, longos anos, sem apresentar nenhum dos sintomas. Aí, de repente, ela vem e apresenta um dos sintomas específicos. Naturalmente, começa pelo polo alto, né, que é o polo maníaco, e nós temos, depois de um tempo, o polo baixo, que vai ser o processo de depressão. Então, ela tem essas oscilações. E quando ela está entre esses polos, não são polos exatos. Por exemplo, digamos que ela passou 6 meses no polo mania e depois ela vai passar 6 meses automaticamente no polo depressivo. Não, ela tem alterações. O polo depressivo, ele tem um período muito maior do que o polo mania. Robson, como é que eu posso ajudar uma pessoa que tem transtorno bipolar? Como é que você pode ajudar? Não tem muito o que você fazer relacionado à técnica. Por quê? Essa alteração, como eu disse anteriormente, essa alteração no humor, ele vai ser controlado através de fármacos e através de psicoterapia. O fármaco, ele vai ser utilizado pelo psiquiatra, obviamente. Então, o psiquiatra ele vai utilizar o que chama-se de estabilizadores de humor. Vai usar drogas específicas, fármacos, para estabilizar esse humor. E a psicoterapia, que é praticada por um psicólogo, ele vai exatamente o quê? Fazer com que a pessoa ela tenha uma compreensão da sua própria doença, que ela tenha uma compreensão das suas próprias características. Cada pessoa que tem um transtorno bipolar, ela vai ter variações. Esses graus podem ser grau leve, pode ser o grau moderado e pode ser um grau grave. No grau leve, ela consegue ter o controle. No grau moderado, ela vai ter uma alteração no humor, uma alteração no comportamento, aonde vai afetar as relações amorosas, as relações com outras pessoas. E no grau grave, essa pessoa ela vai ter uma alteração tão grande em todos os aspectos que ela necessita exatamente de uma internação hospitalar. Por que a internação hospitalar? Porque se ela não tiver essa internação psiquiátrica, essa pessoa ela pode começar a atentar contra a própria vida. Ela é uma própria ameaça para ela mesma. Então é interessante que nesse processo de tratamento, o paciente ele sempre vai ser instruído, ele sempre vai ser, pelo psicólogo, orientado a ver quem são as pessoas de confiança, no qual ele possa orientar em que aspecto. No momento que ele estiver entrando na crise, ele falar com essas pessoas e essas pessoas terem os contatos do psicólogo, terem contato do psiquiatra. Essa pessoa ela vai ter acesso a essa medicação. Normalmente essas crises elas ocorrem quando o paciente ele tem uma alteração na medicação, quando ele deixa de tomar a medicação ou quando essa medicação ela já não está sendo mais eficaz. É necessário voltar ao psiquiatra para que esse psiquiatra ele faça uma nova verificação nessa dosagem ou uma mudança na medicação. Então esses são alguns dos fatores importantes. Um outro fator importante, quando você perceber que a pessoa está tendo alteração, essa alteração ela não é assim de uma hora para outra. A pessoa está aqui com você, tranquilo, de repente ela mudou. Não é assim. É de forma gradativa, é de forma gradual. Fazendo só uma alusão e uma comparação. Quando a pessoa vai ter um AVC, um AVE, ela não tem um AVC por completo e rapidamente. Ela apresenta pequenos sintomas. Então, exatamente, a pessoa que tem um transtorno bipolar, quando ela vai entrar em um dos polos, essa pessoa ela apresenta pequenas alterações e essas alterações elas vão aumentando de acordo com o tempo. E a própria pessoa, quando ela está em tratamento, ela começa a perceber. E quando ela começa a perceber, ela procura rapidamente o seu psicólogo, o seu psiquiatra, para ter um reajuste nesse controle. Não existe cura para a doença ainda, mas existe tratamento. Então, a família inteira, o ciclo de pessoas que fazem parte da vida daquela pessoa que tem um transtorno bipolar, essas pessoas elas também podem entrar em tratamento. A família pode entrar no tratamento familiar, onde a família inteira ela vai ter o conhecimento, como é a funcionalidade dessa patologia e o que fazer quando for necessário. Não é fácil ter uma pessoa que tem transtorno bipolar e a pessoa que tem um transtorno bipolar, com certeza para ela também não é fácil. É um grande desafio. Existem muitas outras informações, nós vamos estar gravando outros vídeos posteriores trazendo mais informações sobre transtorno bipolar, que é um assunto muito rico e muito amplo. Espero ter compartilhado um pouquinho e tirado um pouco de suas dúvidas. Qualquer dúvida, você pode estar fazendo perguntas tanto pelo WhatsApp ou aqui pelo próprio Instagram ou Facebook. Fiquem todos bem e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.